Pai do Senhor, meus queridos, que a paz esteja com todos. Nesses últimos dias, está viralizando aí, muitas pessoas estão falando que o arrebatamento será dia 23 de setembro. Sabe, a Bíblia diz que nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Amém? É claro que se fosse hoje, amanhã ou dia 23 de setembro, aleluia, ora vem, Maranatas, ora vem, Senhor Jesus. Eu mesmo já estou cansado desse mundo, dessa terra. O quê? Apostasia, muitos abrindo mão da fé genuína, buscando coisas mundanas, sabe? Largando Deus por dinheiro, por mamon, buscando prostituição, adultério. A maldade, a iniquidade tem aumentado inúmera. Rapaz, quando não é um que mata o cachorro a paulada, vem o outro, corta as 4 patas do cavalo. Aí vem o infeliz lá e soca a mulher no elevador com 61 socos. O outro que abandona o idoso com pós-operatório, sabe, necessitando de cuidado, abandona na rua, na calçada, no meio-fio. Sabe, o outro que sequestra uma menina de 6 anos de idade, estupra, mata. Coisas terríveis. Quando um não joga a filha do 9º andar lá de cima, sabe? Ou mata o menino com injeção letal e coloca numa mala, joga no rio. Coisas, olha, terríveis. Filho matando pai, pai matando filho, irmão contra irmão. Tá terrível. Ó, Maranatas, ora vem, Senhor Jesus. Se fosse hoje o arrebatamento, eu ia agradecer, porque esse lugar aqui tá terrível. A maldade só aumenta, sabe? As pessoas que querem o lado oculto, o obscuro, as coisas das trevas, tá assim, ó. E quem quer a luz, são pouquíssimas pessoas que querem a luz, que querem a paz verdadeira, que querem Jesus. São bem poucos, sabe? Mas Deus não deixou e nem vai falar, ó, a data é dia tal, dia X, eu vou vir buscar a igreja por um motivo, um único motivo. O livre-arbítrio. Se ele falasse que Jesus ia voltar, vamos supor, dá até esse exemplo aí desse povo que está falando que vai voltar dia 23 de setembro. Se fosse, e tivesse escrito na escritura que ia voltar nessa data, dia 23 de setembro, o que ia acontecer? Todas as pessoas correriam para Deus. Buscar Deus, buscar a sua salvação. Certo? Só que Deus não faz assim. Deus não invade o teu livre-arbítrio. O poder de decisão é sua. Você tem que escolher se você quer Deus ou se quer o diabo. Se você quer ir para o céu ou se quer ir para o inferno. A escolha é sua. Deus não obriga ninguém. Deus não fala nada. Deus não impõe nada, porque Ele não é tirano. Ele não é tirano. Você entendeu? Ele não impõe nada a ninguém. Até os anjos, quando ele criou os anjos lá no céu, lá na eternidade antigamente, muitos anos atrás, não sei quantos anos, Deus criou os anjos com livre-arbítrio, com poder de decisão. Por isso que Satanás se rebelou contra Deus, porque ele tinha escolha, ou servia a Deus ou não servia. Porque se Deus tivesse criado os anjos sem o livre-arbítrio, o que Deus ia fazer? Estaria sendo tirano, certo? Criou os anjos, obrigando, exigindo, e Deus não é tirano com ninguém. Ele cria o ser com poder de decisão. Os anjos estavam na eternidade, erraram, pecaram, escolheram Satanás, escolheram Deus, já escolheram. Eles estão na eternidade e só podiam usar o seu livre-arbítrio uma vez, porque eles estão na eternidade. Agora, aqui na Terra, nós estamos nesse tempo, enquanto há o tempo, a vida, você pode usar a tua decisão. Ou você quer, ora você não quer, você ainda tem vida. Ainda você pode ficar oscilando. Mas Deus não vai chegar, descer do céu e impor. Que nem um líder religioso aí do Islã, um cara que ele quer, que
que todo mundo mostra na Bíblia, onde está escrito que Jesus disse assim: eu sou Deus, eu quero que vocês me adorem. Ele nunca vai encontrar isso na Bíblia, porque Jesus não é tirano. Se ele fizesse isso, ei, eu quero que vocês me adorem, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu quero que vocês me adorem, ele estaria fazendo igual o Nabucodonosor fez, quando criou aquela estátua gigantesca e trocasse toda a sorte de instrumentos musicais, e aquele que ouvisse o som das trombetas dos instrumentos e não se dobrasse perante a estátua do rei, iria ser lançado na fornalha de fogo. Isso é tirania. Deus não faz assim. Você quer servir a Deus? Amém. Você não quer? Deus fala amém também. Deus fica... Você que escolhe. Deus não impõe nada a ninguém. Entendeu? Por isso que o arrebatamento não tem dia, não tem hora, não tem data. Porque senão as pessoas vão escarnecer, vão fazer barbárie. Aí no último dia, como eles sabem que a salvação é naquele dia, eles vão correr para Deus. E não é assim que funciona. Ou seja, você só vai para Deus porque tá a data ali. Você sabe que se você não for para Deus, você vai para o inferno. E você está indo para Deus por uma obrigação e não pela uma adoração espontânea. O que Deus quer não é obrigação, obrigar você, impor você a servir Ele, a adorar Ele. Deus não impõe nada a ninguém. Deus quer uma pessoa que o sirva, que o ame, que o adore pelo que Ele é. Mas eu não vejo ele, não tem uma estátua, não tem um amuleto, mas não precisa. Você sabe que ele existe, que ele é real, que ele é eterno, que ele é santo, que ele está lá no céu. Ele quer pessoas assim, espontâneas, que o adore sem impor, sem forçar. Que a pessoa seja grato, reconheça como ele é, quem ele é e o sirva espontâneo. Entende? Porque quando houve aquela rebelião no céu, Satanás falou, quem quer me servir? Aí passaram uma quantia de anjo para o lado. Aí quem quer servir a Deus? Aí passou-se uma quantia de anjo para o lado de Deus. Aí teve um grupo de demônios lá, de anjos lá, que ficou no meio. Olha a cabeça, a loucura desses anjos. Eles ficaram no meio, a expressão é certa, no meio do muro, exata é essa. Eles ficaram no meio do muro, em cima do muro. Ou seja, eu vou dar um exemplo para você, não está na Bíblia isso, mas vou dar um exemplo. É a mesma coisa que eles fizessem assim, ó. Vem os dois pro pau. Esse grupo que ficou no meio são mais perigosos do que aqueles que tomaram o lado de Satanás. Porque eles preferem... Satanás tem um inimigo, que é Deus. E esse que ficou no meio do muro, eles têm dois inimigos. Satanás e o próprio Deus, esses que ficaram no muro. Falou assim, ó, pode vir vocês dois. Vem, nós não queremos servir nenhum de vocês. Pode vir os dois. O que Deus fez com esses anjos? Acorrentou eles em prisões eternas lá no rio Eufrates. São 4 generais, patente alta, que estão acorrentados lá. São 4 generais. Cada um lidera um exército de 50 milhões. 50 milhões de anjos. Olha, vão ser soltos esses 4 generais. Vão ser soltos 4 demônios. As pessoas pensam que é só 4. Mas são generais, patente alta. E atrás dele vem 50 milhões de anjos. Ou seja, 200 milhões de demônios piores do que aqueles que servem a Satanás vão ser soltos na grande tribulação lá. Vai ser terrível, hein? Então o que eu quero falar para você é isso. Todo mundo tem decisão. Os anjos tinham a sua decisão, eu tenho a minha decisão. Agora essa do arrebatamento, que esse povo aí, se a própria Bíblia diz que nem o filho, nem os anjos, somente o pai sabe a hora do arrebatamento, esses comedores de feijão aí vai saber o dia, a hora? Pelo amor de Deus, é bom vocês orar bastante. Ore bastante para que seja nesse mesmo dia o arrebatamento, porque senão vocês se tornarão, junto com aqueles outros falsos profetas que vieram antes, dando data, a Jesus volta aqui, volta ali, não aconteceu nada, vocês também se tornarão, junto com eles, mais uma corja aí de não sei quantos gente está falando isso aí. Vão ser tudo falso profeta, se não se cumprir o arrebatamento nesse dia, hein?
Ore bastante para que aconteça o arrebatamento dia 23, porque senão vocês vão ser taxados pelo povo da internet como falsos profetas. Que se a Bíblia fala que ninguém sabe, a Bíblia só fala que ele virá como ladrão. A hora que vocês não pensam, como um raio, sai do Oriente para o Ocidente. 7 milésimo de segundo. É menos que um segundo. Menos que um segundo, é 7 milésimo. É um abrir e fechar de olho. Foi. Ora, oxalá se fosse agora. Ah, maranatas, ora vem, Senhor Jesus. Se fosse agora, como que eu ia ficar contente? Ah, se fosse agora. Orem bastante para que seja o arrebatamento dia 23, porque senão vocês vão ser taxados de falsos profetas. Tá bom? Essa é a minha palavra, evangelista Samarone. Compartilhe, se inscreva no canal, comenta aí, deixa os comentários, faça sua pergunta, tá bom? Seja contribuinte do canal aí, se quiser contribuir. Obrigado, fique com Deus, e se o arrebatamento não for agora, até outro dia. Fique com a paz do Senhor Jesus. Amém? Shalom.